dia, tudo bem? Meu nome é Clara. Hoje eu vim falar um pouco para vocês como que eu tento transformar essa minha dificuldade, né, com a fala em uma potência pessoal. E primeiramente, quem, quem, quem sou eu para além, né, da minha gagueira? Meu nome é Clara, eu tenho 20 anos, eu tô muito nervosa, tá, gente? Então peço perdão. Eh, eu sou estudante de psicologia, tô no meu primeiro semestre. Eu me considero uma pessoa uma pessoa bastante comunicativa, para além, né, da minha gagueira. Eu gaguejo desde os meus 7 anos, então já passei por diversos tratamentos com fono, eh, já passei por muitos momentos nos quais eu tive, vergonha, insegurança, devido ao bullying, devido à minha própria insegurança mesmo, né, de querer falar, em público e não ter essa coragem, não ter essa força, né, de me expor. Então já passei por muitas coisas também. E hoje eu tento ver a minha gagueira como parte de mim, né, ela se tornou parte do meu jeito, parte de quem eu sou, né. Se você puder passar para mim, por favor. Uhum. Obrigado. Agora eu trouxe essa parte, porque eu acho importante a gente tentar desmistificar, né, o que é a gagueira, e entender que ela é uma não é um problema. Entender que ela é uma forma diferente de você falar. Entender que ela pode sim variar de pessoa para pessoa, eu posso gaguejar menos ou mais que alguém, né. E não é falta de inteligência, mas que pode sim, né, ser intensificada com o nosso em emo emocional, mas que não é só isso, né. Então, ela é quem a gente é, sabe, também. Ela faz parte de nós. Ela é uma forma diferente de falar, e eu entendo que a gente precisa preparar a sociedade para que ela pare para nos ouvir, sabe, gente? Não é a gen não é não é a gente que precisa se adaptar, para as outras pessoas. A gente tem que melhorar para nós, mas a sociedade precisa parar para nos ouvir. Se você puder passar novamente, por favor. Os de um dos desafios que eu, passei foi o medo de falar em público, que ainda, existe em mim. Eu tô com muito medo agora. O que muda é que Eu 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 entendi que não dava mais para deixar o medo me guiar, sabe. Eu eu entendi que só eu poderia me limitar. Então, mas o medo ainda existe, e acho que todo mundo aqui me compreende, né. A vergonha, a insegurança, tive que lidar sim com piadas, com o preconceito, com a ignorância das outras pessoas, e tudo isso acabou me deixando com a minha autoestima bem abalada, porque a gente se sente inseguro, se sente ridicularizado de certa forma, né, e é muito complicado tentar administrar tudo isso, e tentar se expor novamente.
mas cada desafio também me ajudou muito a entender o que que eu poderia fazer agora, sabe. Pode passar, por favor. O ponto de virada foi entender que, primeiro que a gagueira faz parte de mim, né, que tá tudo bem, ela é o modo como eu falo, ela é o modo como eu, eh, como eu passo para o mundo, quem eu sou, as minhas ideias, a minha ótica de vida. Então, entender que faz parte de mim foi essencial. Eh, bu 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 bus buscar apoio tanto da terapia, para quem puder, né, ter o acesso à terapia. A terapia a terapia a terapia psicológica, ela é muito importante, porque ela me ajudou a criar essa confiança. A terapia com a fono também, né. E o apoio familiar, o apoio de amigos, ele é muito importante também, quando você se sente acolhido, sabe. Quando você sente que você pode falar, que você pode gaguejar e que tá tudo bem, sabe. Eh E conforme você vai se conhecendo e se sentindo confortável para poder falar, você percebe que a sua voz tem valor, sabe. Porque o importante não é o modo como você fala, mas o conteúdo que está sendo transmitido, né. E a gente troca a vergonha por orgulho. Então, nesse momento, eu tô sim com medo, sabe, tô com bastante medo de estar aqui falando para vocês, mas mas é com o sentimento de orgulho, e foi com 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 esse mesmo sentimento que eu aceitei o convite da minha fono Bianca para poder estar aqui falando agora, e a gente cria a confiança e é uma coisa maravilhosa, gente. A gagueira como potência, né, a gente, além da gente se conhecer, a gente se permite também ver o mundo de outra forma, então a gente desenvolve a empatia, a gente, ouve melhor o outro, sabe, entende realmente que se não é o modo como eu falo, mas sim o conteúdo que eu tô falando, que é importante, para o outro também a mesma da mesma forma, sabe, se ele gagueja, se ele tem alguma outra dificuldade para poder falar também, a gente consegue ter essa atenção melhor, sabe. Eh, eu me tornei muito mais resiliente, como eu falei, pra poder estar aqui. Tiveram muitos obstáculos que eu mesma coloquei na minha vida de: "Ai, eu tô com medo. Ai, eu tô com vergonha. Eh, vão vão rir de mim", né. Só que o riso do outro, ele diz muito mais sobre o outro do que sobre você. Então, quando você entende isso e para de usar isso como Ju justificativa, sabe, para você não realizar aquilo que você deseja, você começa a encarar os obstáculos e dá certo, sabe. Eu aprendi a ouvir melhor os outros, como eu já disse. Se você puder só retornar, por favor. E ganhei a coragem para poder ser autêntica. Então, eu consegui, expor todas as minhas ideias. Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma situação semelhante, que é a de, estar numa reunião ou estar num debate promovido pelo colégio ou pela empresa que você quer muito
transmitir as suas ideias, né, para poder contribuir para esse trabalho, e você fica com medo. Então, quando você entende que isso faz parte de você e que está tudo bem, você consegue superar isso e também, ser autêntico para poder mostrar suas ideias, sabe, para o mundo. Pode passar. Obrigada. As minhas dicas para você transformar a gagueira em potência seria aceitar a sua maneira de falar, primeiramente. Eh, obrigada. Você não é menos por isso, sabe. A gente não é menos por ter o nosso próprio tempo para poder falar, entende. Entender que a gagueira é o nosso jeitinho, e eu faço questão de pontuar isso muitas e muitas, vezes. Entender isso é fundamental, sabe. Que ela não é algo muito uau, ela é apenas o nosso jeito de se comunicar. Então o mundo precisa sim se preparar para isso, e parar para poder ouvir a gente, porque a nossa voz importa, e nós temos muito para poder falar, muito. Quando a gente compartilha a nossa história também, a gente inspira outras pessoas, assim como eu espero muito estar inspirando alguém, seja só um pouquinho, a futuramente também se expor da forma que deseja, compartilhar a própria história, compartilhar a própria vivência, buscar apoio, como eu falei, da terapia psicológica, da terapia fonoaudióloga, o apoio familiar, o apoio de grupo de amigos, pessoas que você se sinta bem, né. É muito importante a gente se sentir acolhido, porque o acolhimento ele permite que a gente relaxe e consiga, falar melhor perante as situações. E valoriza a sua voz, porque ela tem força mesmo com pausas. O conteúdo ele é muito mais importante do que o modo como você transmite ele. Então valoriza isso. Pode mudar, por favor. Obrigada. Você não precisa esperar superar a gagueira para poder brilhar. Então, eu sempre achei que para poder falar, assim, em público, eu precisaria estar 100% curada, primeiro de uma cura que eu achei que, né, que eu acabei perdão, eu acabei idealizando na minha cabeça que existia, que eu ia acordar um dia, deixa eu só tomar um copinho d'água, gente. Obrigado. Eu achei que eu ia acordar em algum momento falando com uma oratória perfeita, sabe. Mas entender que isso não vai acontecer, que tá tudo bem também não acontecer. Você começa a viver o agora de uma forma muito mais tranquila e se permitindo, eh, e e e enf en en enfrentar, os momentos de agora, sabe. Seja indo no mercado, pedir um pão, que para mim sempre foi uma grande dificuldade, ir no mercado pedir um pão, que é algo que parece simples, né, para muita gente, seja falando para 30 pessoas, que é o que eu estou fazendo agora, eu acho. Então, viva o agora e aproveita os momentos que você tem agora, as oportunidades que você tem, porque isso vai construindo uma grande escada de conquistas e você vai se orgulhando, isso vai te dando autoconfiança, segurança para você ir melhorando cada vez mais.
Se você puder retornar, por Oh, favor. desculpa, desculpa. Imagina. A sua potência tá aí do jeitinho que você fala, pensa e sente. Obrigada, Bianca. Então quando a gente fala, a gente está mostrando para o mundo quem a gente é, qua qua quais são as nossas crenças, as nossas vivências, a nossa história, a nossa identidade, né. A gente deixa a nossa marca para o mundo e a gente consegue repassá-la para outras pessoas. Então, transformar a gagueira é, antes de tudo, transformar o olhar sobre si mesmo. Hoje eu me vejo muito mais forte do que sei lá, do que semana passada. Eu acho que colocar esse passado próximo já é bacana, porque hoje eu estou apresentando, né, pra vocês a minha história, mas talvez antes da minha fono me convidar, ela me fazer esse convite desse evento, eu não acreditava que eu seria capaz de estar fazendo isso. Então, hoje vocês podem ter certeza que para mim está sendo uma glória estar aqui. Está sendo incrível estar podendo falar com vocês e principalmente saber que eu sou capaz disso, sabe? Com as minhas pausas, com as minhas com o meu medo aqui me atormentando um pouquinho, mas está sendo incrível. Esse arrepio, esse frio na barriga, cada momento, cada palavra que eu tô falando aqui, sem me poupar, sabe, está sendo maravilhoso. Eu agradeço a todo mundo que me ouviu. Se você puder passar o slide, eu agradeço a todo mundo que está aqui me ouvindo. Saiba que está sendo muito importante para mim. Se alguém quiser, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se tiver com vergonha ou se tiver alguma dúvida depois, se alguma dúvida surge depois, pode me mandar mensagem pelo meu e-mail que eu vou responder com muito carinho. Eu agradeço muito essa oportunidade e o meu conselho é: a sua voz importa. Então, nunca nunca deixe de falar nunca deixe de falar nas oportunidades que você tiver, porque a sua voz ela importa muito e ela vai contribuir muito para os momentos que você tiver presente, tá bom? Tá, eu agradeço muito, gente. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Legal, Clara, muito boa a sua apresentação. Eu gostei muito, Muito né, e eu obrigado. eu eu também eu percebi que no decorrer da apresentação você foi se soltando mais. Isso foi muito legal também. A gente vai se sentindo mais confortável, né, e a fala vai fluindo. É que o Legal. nervosismo acaba, intensificando, né, isso. Eu já vou abrir, eu tenho uma dúvida, eu não sei em que ano que você está do seu curso de psicologia, mas eu queria saber, é mais uma curiosidade que eu tenho, você acha que estar cursando psicologia te ajuda a lidar melhor com a gagueira ou não tem ainda nenhuma coisa a ver, você não consegue fazer nenhum vínculo, sim? O vínculo que eu tenho, assim, que eu percebi, não é tão profundo, tipo, então, eu não diria que né, o curso, psicologia em específico, vai me ajudar nisso. Mas o que eu posso falar para vocês é que quando você está no curso que faz você feliz e que você sente que aquilo é para você, sabe, você consegue se soltar mais. Por exemplo, eu iniciei há 3 anos atrás o curso de advocacia. E eu tinha muito medo para poder falar nele, sabe, para poder me expor, para poder apresentar trabalho. Então eu achava que porque o problema era eu.
E por muito tempo fiquei achando que aquilo não era para mim, e de fato não era para mim. Só que não era para mim, porque o curso não era para mim, sabe, né, Uhum. e não porque eu não era capaz, se eu quisesse, de apresentar, de falar alguma coisa, durante as aulas. No momento que eu entrei para psicologia e eu entendi que aquilo é a minha vida, eu tô no meu eu tô no meu primeiro semestre, mas eu já percebi o quão acolhida eu me senti, sabe. E o quanto o acolhimento ele é importante para que você se solte, tanto que hoje eu faço perguntas nas aulas, eu me exponho muito, sabe, para poder falar com os professores, os próprios colegas da minha classe, e eu entendi que eu acertei o curso. Pra mim, eu acertei o meu caminho, sabe. E quando você acerta o seu caminho ali, tudo flui, sabe. E a minha fala flui da Transforma. melhor maneira.